Olá, sejam bem-vindos a mais um Redencast, o seu podcast do aconselhamento redentivo. Hoje nós vamos falar sobre medo, as suas reações e como resolver esse problema do medo. E aí, pessoal da bancada, diz aí para nós, qual é o medo de vocês? O homem Ih, chegou cutucando, hein? ninguém tem medo O aqui. homem chegou cutucando e humilhando. Fiquei com Rapaz. medo de dar uma resposta. Fiquei com medo de ser o primeiro. Muito bom. Qual é o seu maior medo? Ser o primeiro. Ser o primeiro. Por isso que eu não falei nada. Ai. Mas tem esse medo de ser o primeiro mesmo. Tem. O problema é a gente já chegar assim, né? E o cabra quer que a gente diga qual é o nosso medo. Pode ser um medo pequeno? Eu não graduei o medo, só fiz a pergunta. Porque o cara já quer saber qual é o nosso maior medo. Isso é perigoso na rede social. Esses tempos atrás a gente estava com um irmão que estava em estágio terminal, ele chegou a falecer e ele já não estava mais falando. E a esposa dele o conhecia bem. Aí ela perguntou assim: "Você está com medo de ir para o hospital?" Aí ele piscou dizendo que sim. Aí ela: "Você está com medo de morrer?" Aí ele piscou 2 vezes dizendo que não. Aí perguntou tudo. Aí no final, não está com medo de morrer, não está com medo de perder a salvação. Aí no final ela falou assim: "Você tá com medo de agulha?" Aí ele piscou que sim. Ai, justo. Entendeu? Medo de morrer? Não, medo de morrer eu não tenho mais de agulha. Você sabe o que eu tenho medo no hospital? Da comida, cara. Meu Deus do céu, que comida ruim. Quando precisa ser internado, Luiz, você me avisa, tem um hospital bom aqui. Sai fora. Pois é. De você eu não confio não, viu, Rodrigo? Você é sem vergonha. Você não é meu amigo, não. O Rodrigo não disse qual era o medo dele. Esse negócio de agulha me lembrou criança correndo no corredor do hospital para não levar uma agulhada. Você já viu isso? Pois é. Agora eu vou falar para vocês, falando de hospital, não medo, mas indignação. E como vocês sabem, antes de eu vir para o seminário, eu era fisioterapeuta. Eu trabalhei por um período no hospital. Trabalhei em UTI, melhor lugar é UTI do hospital. E trabalhei também em enfermaria também pediátrica. E o que os pais maravilhosamente faziam quando a criança estava agitada e chorando? Olhava para mim e dizia: "Fica quieto, senão ele vai te dar uma injeção. Ó. Ele vem aqui para dar uma injeção." Aí a criança estava com bronquite, bronquiolite, pneumonia, a gente precisava fazer higienização brônquica, higiene brônquica, manobras para liberar o pulmão. A criança não queria. A criança esperneava mais do que não sei o quê, porque ela tinha medo da gente, porque a gente foi prometido pela mãe que a gente iria lá dar a injeção. E isso faz a gente pensar no seguinte: medo é algo pessoal, mas também é algo cultural. Tem culturas que têm os seus medos e que infundem esses medos no imaginário das gerações que acabaram de chegar. Isso pode acontecer também. E dependendo desse medo, ele pode ser passado de geração em geração. Eu diria que a nossa cultura é uma cultura brasileira, é uma cultura de medo. A minha mãe ouviu a história de uma senhora... Eu tenho medo da Previdência, viu? Isso aí que eu tenho medo. do leão morto. Normalmente ele não gosta de leões. Eu tenho medo do leão. Aslan? Não, Aslan eu gosto. Eu não gosto do leão que tem aqui no Brasil. Mas falando de cultura, né? Minha mãe estava contando sobre uma senhora que se aposentou aqui no Brasil, foi para os Estados Unidos e nova até, com saúde, bem nova, e começou a cuidar de os filhos de uma família lá, né? Foi contratada por uma família e ela cantava as músicas do Brasil e as crianças se acalmavam. E anos depois, assim, as crianças já estavam crescendo, os pais perguntaram para essa senhora: "Nossa, que música é essa que você canta e as crianças se acalmam? Traduz para nós." Aí ela foi traduzir a Cuca, o Boi da Cara Preta. Os pais ficaram horrorizados, falaram: "Meu Deus, mas que música é essa que você canta para as crianças? Você diz, Boi da Cara Preta, pega essa criança que tem medo de careta, não chora, senão a Cuca vai pegar."
E é exatamente a Aqui cultura é do medo. roots, aqui é Brasil, aqui nós rapaz. ameaça nossas crianças com amor. Aqui nós aprendemos com Caetano Veloso, se você cantar suave e ameaçar ou falar besteira, o povo engole, não E é? outra, Que tristeza. só nisso daí, Paulo Freire já foi refutado. A opressão é pedagógica, sim. Pedagógica, sim. Eu tô com medo para onde essa conversa vai. Tá Não, eu tô perigosa pensando já, aqui, né? que dias que a gente vive, né? Antes uma cultura raiz, do boi da cara preta e de coisas do tipo. Hoje em dia é tudo bullying e não pode falar mais nada disso, as O que músicas não se podem mais canta hoje em dia, cantar. vocês que têm crianças pequenas? São cantigas daquele senhor com obesidade mórbida, estranhamente circundado de crianças? Ou galinhas trans que se acham papagaio e falam? Isso é muito específico. Olha, em minha defesa, Isso é muito específico. Você tá precisando de ajuda, reverendo Eu tô com Jonas? medo de Não, responder. eu quero saber. Eu tô com medo de responder e eu prefiro não me comprometer. Alguma coisa Com aconteceu, nenhum, reverendo com nenhum Jonas? dos dois lados, nem com vocês e nem com o senhor que eu conheço. esse senhor que tem um nome feminino? Eu sempre digo para as minhas filhas aqui que você tem várias escolhas ruins, que eu chamo de escolha de Josué, né? Que ele dá várias escolhas ruins e diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É assim, você pode escolher. Tem a menina arteira, que sai de viagem, que eu não sei como é que aquela moça jovem daquele jeito sai para viajar com a mochila, que ela é muito aventureira. Tem a outra porca rosa que xinga o pai de bobo. Entendeu? Tem um senhor estimulando a obesidade infantil. Aí eu não sei o que se canta hoje em dia para as crianças mais. Eu sei que na minha infância eu morria de medo da tal da cuca e eu obedecia bem a minha mãe, viu? Eu tinha 2 medos quando eu era pequeno, da cuca e da chinelo da minha mãe, que parecia ter um GPS e sempre me Chinela achava. japonesa. Havaiana de pau. Ou eu pensei em Havaiana de pau, eu não ia falar, mas. Eu lembrei. Oxe. Teleguiada, Ai, Havaiana teleguiada. É impressionante. Pois é. Mas começamos bem descontraído, né? Dando risada, porque ninguém quis falar do medo, né? Eu percebi que todo mundo fugiu, ninguém tem medo aqui. É só medo de eu não contar. Bom, tenho. com Né? certeza a gente tem medo de exposição, né? Porque ninguém quis se expor. Já Pronto, dissemos o de cara conselheiro assim. já falou aí. Pois é, medo. Mas Pra quê, pessoal? eu queria saber de vocês, que são os especialistas, os conselheiros, mestres na arte, da onde vem o medo? O porquê de a gente sentir medo? É normal? É totalmente normal ou tem anormalidades nisso, em sentir medo? Naturalmente, porque naturalmente eu aprendi na faculdade, o naturalismo, o evolucionismo, tal, que o medo é a preservação da raça humana. Que sentir medo o medo faz parte da preservação da raça, preservação da vida. Não, a mim me parece que se o medo não fosse estrutural na natureza, nesse ponto os naturalistas acertam, mas isso não deve ser motivo de ficarmos impressionados. Lembra de John MacArthur que um relógio parado acerta a hora 2 vezes no dia? Que se o medo não fosse estrutural do ser humano, a ameaça do Éden não teria peso. No dia em que comerdes, certamente morrerás. Se não houvesse ameaça pesada ali, não haveria um drama Isso. acontecendo. Eles simplesmente não teriam categorias para receber adequadamente a ordem de Deus. Exatamente. Então, não, eu não diria que é uma questão de preservação. A ideia de preservação da raça só faz sentido fora do Éden, e o medo dentro do Éden já existia. A gente também sabe que o medo foi intensificado no nosso caso e apresentado aos animais, eles não tinham medo da gente, mas esse é outra categoria de medo, penso eu. O que Mas eu penso é que o medo é nosso,
porque ele tem um aspecto muito positivo, que é nos alertar de perigos. Se você não temer o perigo, você se entrega à morte muito facilmente. Então eu não vejo que ele seja em si mesmo uma coisa ruim. O que é ruim é o que se teme e não ter medo. Porque o ter medo do Senhor é o início da caminhada rumo à sabedoria. Você não começa a ser sábio sem ter medo de Deus. Então hoje o que as pessoas querem é não ter medo de Deus, é aniquilar o medo, né, de Deus. E isso gera medo de qualquer coisa. Exatamente. Agora você tem medo da sombra, você tem medo de sair de casa, você tem medo de sentir medo, entendeu? Uhum. Então não ter medo de Deus dá medo de todo o resto. Eu gosto de pensar que quando o objeto do medo é pequeno, qualquer pequeno objeto dá medo. Isso significa que quando eu não temo o Senhor, eu temo qualquer outra coisa, inclusive o próprio medo, como bem dito. E isso significa, organizando as coisas, que o medo ele é estrutural. O que o pecado fez? O pecado ele não gerou medo, ele deturpou o medo. O homem e a mulher no Éden, antes do pecado, eles já temiam o Senhor e deveriam temer. E aqui eu acho que é importante explicar que algumas pessoas, tentando suavizar a pessoa de Deus, falam assim, não, que temor na Bíblia não é ter medo, é respeitar. Mas isso é infantilizar a pessoa de Deus e suavizar os perigos que é nós sermos irreverentes diante do Senhor. Deus pode ser muitas coisas, mas se tem uma coisa que ele não é previsível. Ele é confiável, mas ele não é previsível. E aí, quando eu tenho os meus medos distorcidos pelo pecado, eu deixo de temer o Senhor. Eu fujo do temor do Senhor para abraçar qualquer outra coisa. E aí, o que acontece? Duas coisas que foram bem ditas. Você passa a viver para se esconder de Deus, e para se esconder de Deus, porque como aconteceu lá no Éden, né? Porque tive medo, me escondi. Você vai se esconder através de folhas de figueira, você vai fugir de Deus. Se você foge de Deus, vivendo uma vida, tentando viver uma vida sem Deus. Por outro lado, isso só faz você ficar mais vulnerável, ficar mais ansioso, ter medo das pessoas. E qual que é o problema? As pessoas também são, em algum grau, imprevisíveis, só que elas não são confiáveis. Boa. Bom, o medo de pessoas, eu acho que isso é muito interessante, porque eu já ouvi muito. Eu já ouvi muito no pouco que eu estudei sobre e ouvi sobre aconselhamento redentivo, o temor de homens, o medo de homens. Esse seria esse tipo de medo seria uma das distorções do pecado, como o reverendo Jonatas falou, o reverendo Lacerda completou. O temor a Deus é um temor correto, né? É um temor estrutural, mas o temor de homens é um efeito do pecado, porque agora nosso objeto a ser temido está errado. E por que esse medo, esse temor de homens é tão grande hoje? André, o temor de homens, ele antes de qualquer coisa, ele é idolatria. Romanos 1 vai dizer que o afastamento das pessoas de Deus anestesiou a consciência deles. E as pessoas passaram a adorar a criatura no lugar do Criador. Então, ao invés de temer a Deus, elas temem as pessoas. Ao invés de confiar em Deus, elas tentam se fazer agradáveis para apaziguar a ira das pessoas ao redor. E nessa tentativa desesperada, o resultado é sempre cansaço. Porque, veja só, por que alguns inflam o currículo se não para se proteger de um mercado de trabalho tão exigente? Temor de homens. Por que nós temos dificuldade de dizer não, senão por medo de nós desagradarmos os outros e não sermos aceitos? Temor de homens. Por que alguns são tão tímidos,
senão por medo de se expressarem publicamente. É temor de homens. Por que alguns mentem, senão para parecer melhor aos olhos dos outros e se protegerem da rejeição? Temor de homens. Por que nós temos mais facilidade de evangelizar o desconhecido que nós não gostamos intimamente, ao invés de evangelizarmos quem nós amamos intimamente, são os nossos familiares? Senão porque nós temos medo de perdê-los. É temor de homens. E por que nós valorizamos tanto o elogio, senão porque nós amamos mais a glória dos homens do que a glória de Deus? É temor de homens. No fim das contas, você está querendo que o seu Deus, que são os homens, elogie você para você se sentir aceito. E o medo é sempre o mau conselheiro. Sempre. Como eu costumo dizer, o que você mais teme te governa. Então... Boa, isso mesmo. Quanto mais você temer sem raciocinar, mais servo do seu temor você será. E aí nós temos um problema, porque o temor de homens se tornou muito conhecido por causa do trabalho de um dos nossos irmãos, o Dr. Welch, que elencou uma tríade de medos ligados ao ser humano em quando pessoas são grandes e Deus é pequeno. Livraço. Aliás, muito bom, realmente muito bom, muito bem escrito. O Welch escreve muito bem, a gente tem que reconhecer que ele é uma pessoa de grande talento. Mas temor de homens não é a única coisa. Nós usamos o termo fobia, que é grego, né, phobos, que significa medo, justamente para colocar nos nossos pequenos ídolos o temor que deveria estar no Senhor. Então, por exemplo, eu não tenho, mas tem muita gente que tem aracnofobia. Eu nem poderia ter aracnofobia, né? Gosta do Miranha, né? Cabeça de teia aqui é nóis. E eu realmente não tenho nenhum tipo de fobia com aranha, o que justamente facilita aí ser fã do aranha. Mas, veja bem, qualquer coisa que você termine com fobia indica medo. Então, mesmo quando alguém fala hoje em dia que você tem homofobia, é porque quando alguém se sente com medo, ataca. E esse termo, ele foi muito sabiamente ou sagazmente, para fazer referência à serpente do Éden, muito sagazmente usada, porque você coloca o atacado numa condição de superioridade. Nós atacamos o vírus que acometeu a humanidade na pandemia com muito ímpeto, porque tínhamos medo dele, né? E a gente descobriu, se não sabia, que se você trabalhar em cima de um medo, esse medo governa, e todo mundo foi para dentro de casa com medo de várias coisas. Uns medo da morte, outros medos da punição, outros medos de passar vergonha, outros e a situação vai se... Então, medo é estrutural, o medo não é mal em si mesmo, o medo aponta para o seu ídolo ou para o seu Deus, aquilo que você teme, isto te governa, não é? Agora, os temores que não vêm do Senhor, eles triplicam os nossos medos, eles ampliam, eles são câmaras de eco do nosso medo, reverberando o nosso próprio medo de volta para nós. E é diferente quando a gente teme ao Senhor, que esse é um medo absorvido, né? Que quando a gente teme ao Senhor, a gente o ama, e o amor lança fora todo o medo. Então, quem não teme ao Senhor, diz Provérbios, está com medo de sair de casa porque diz tem um leão nas ruas. Quem teme ao Senhor tem um leão da tribo de Judá do lado dele, e não teme mais nem leão, olha só, não é? Embora o nosso leão possa morder, como lembra a Bíblia, eu estou só agora parei de falar sério, né? Mas esse leão nosso aqui morde no máximo o calcanhar, né? Mas nós estamos com um leão da tribo de Judá que protegerá a nossa alma e nos levará em segurança até o lar celestial. Mas a gente às vezes esquece isso,
e teme demais a opinião dos outros, teme demais a rejeição dos outros, teme demais a agressão dos outros, que são os 3 medos listados pelo Elch, mas também teme o que pequenas coisas podem fazer conosco, como vírus, aranhas, acidentes, e eu sempre brinco com as pessoas medrosas, não estou xingando, repare, quem tem medo é medroso. As pessoas medrosas que eu tenho tido o privilégio de aconselhar é que o máximo que o nosso medo pode fazer conosco é nos matar. Eles não podem fazer mais nada além disso. Aí eu tenho medo, tá? E o máximo que isso pode te render é a morte. Isso é um medo. Mas não tem que temer a morte? E o Senhor Jesus diz, não, temam aquele que pode lançar corpo e alma no inferno. Ou seja, se tudo o que uma aranha pode fazer é te matar, né? Então ela não pode fazer muito. E às vezes a gente esquece disso, né? É interessante como isso acaba atingindo a vida de várias pessoas, né? Tava lembrando aqui ficou brincando de medo, mas assim, eu lembro com muita clareza. Eu era adolescente, estava no carro, meu pai dirigindo, chovendo, e estava aqui dentro da cidade, não estava numa velocidade muito alta, mas eu lembro do carro aquaplanando. Aquaplanou um pouco, voltou o contato das rodas com o chão, e meu pai ainda conseguiu desviar um pouco, mas ainda acabou batendo. E isso por muitos anos, eu não tinha medo de andar de carro, mas eu tinha medo da frenagem de quem estava dirigindo. É tipo assim, será que essa pessoa vai conseguir frear a tempo? E uma outra questão a respeito de acidente, eu lembro, eu estava indo para um evento a trabalho, para uma conferência, um congresso, e aí eu estava no ônibus da equipe, no micro-ônibus, e em algum momento lá, um carro entrou, né, na faixa, na contramão, e o motorista precisou desviar, e o carro acabou saindo da pista, o micro-ônibus. E o interessante eu não tenho um registro de medo que se relacione a esse acidente do micro-ônibus, mas eu passei vários anos com essa memória da aquaplanagem do carro do meu pai guardada, e assim, eu não deixava de andar com as pessoas, mas eu queria frear junto com o motorista. Como se o meu movimento de perna fosse fazer alguma coisa no carro. É interessante isso, né? Como a mente da gente, ela trabalha no aspecto de fazer alguma coisa para tentar resolver ali a questão. Tem gente que cruza o dedo e você ainda esticava a perna. Mas assim, não tem explicação alguma, era só uma reação. Não me impedia de fazer, de andar com as pessoas. Se a pessoa dissesse assim, não, eu sou recém-habilitado, vai querer andar comigo mesmo, eu nunca tive medo de andar com as pessoas. Você só tinha medo que ele não freasse junto com você. Mas assim, é engraçado porque muitas vezes a gente quer controlar. Isso tem a ver com controle, né? A gente não consegue controlar as situações da nossa vida. E se a gente não consegue controlar as mínimas coisas, como a aparição de um inseto, por exemplo, dentro da nossa casa, quanto mais controlar coisas que são muito maiores e que a gente sabe que tem certeza que não tem controle. E eu gosto muito de dizer, alguns irmãos aqui da igreja, independente do medo, não tente controlar aquilo que Deus não nos deu a opção de controlar. E isso pode ser tipo de uma coisa muito simples até a nossa própria vida. Então, por exemplo, tem gente que tem algum tipo de aflição, tipo assim, mas e se meu salário não cair no final do mês? E eu digo muitas vezes a alguns jovens aqui da igreja, muitos dos nossos pais, e principalmente os nossos avós, eles não ganhavam salário, eles saíam todos os dias. E se ele não trabalhasse naquele dia, ele não tinha o dinheiro do dia. E se não tivesse o dinheiro do dia, talvez ele não tivesse o dinheiro para comprar o pão daquele dia. Mas assim, a nossa sociedade hoje ela não sabe lidar com esse tipo de coisa, por exemplo. De maneira geral. Ô, Rodrigo, você falando aí, repete a frase que você disse aí, não tenha medo. Não tenha medo daquilo que você não tem a possibilidade de controlar. Veja,
Eu me lembro de ler o livro Você Consegue Mudar, do Tim Charles. Ele vai, nesse livro, dizer que tem um círculo da responsabilidade e o círculo da preocupação. No círculo da responsabilidade tem aquilo que você precisa fazer para obedecer a Deus. E isso envolve a vida comum, por exemplo, você tem que ser um bom marido, você precisa criar seus filhos no Senhor, você precisa levar uma vida devocional vigorosa, amar o seu Deus e tudo mais. Essas coisas você pode fazer e você é capacitado para fazer. E isso é o círculo da responsabilidade. Agora, o círculo da preocupação são as coisas que são importantes para mim, mas que eu não posso mudar, ou que eu não tenho controle. Ou seja, a reação das pessoas a eu fazer o que é certo, ou errado, né, dependendo da situação, ou as circunstâncias geopolíticas das quais eu simplesmente não posso fazer nada senão exercer o meu papel de ser cidadão. Entre outras coisas, as pessoas, elas temem porque não controlam aquilo que está no círculo da preocupação. Elas querem dominar não apenas sobre si, sendo que elas não dominam, elas querem dominar sobre o mundo e sobre as pessoas, porque elas querem ser Deus. Só que qual que é o problema? Elas tentam ser Deus e descobrem que não são, porque elas são estapeadas pela realidade. E aí, ou elas atacam, né, como já foi dito, o medo o medo de alguns leva a um enfrentamento, a um ataque às vezes até desproporcional, ou elas se retraem. O problema é que o ciclo da responsabilidade é aquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer. O ciclo da preocupação é aquilo que Deus colocou nas suas mãos para confiar. Você tem que confiar. Quem não teme o Senhor e confia em Deus também tem dificuldade de obedecer a Deus naquilo que deveria fazer. O temor desregulado, ele não apenas te faz temer o que não deveria. O temor desregulado faz com que você deixe de fazer aquilo que deveria, porque você não teme quem deveria. Já falaram aqui sobre a reação, né? Quando a pessoa tem medo, ela reage. Também tem a pessoa que fica apática, como o reverendo Lacerda falou agora, que seria inicialmente o que a gente trataria basicamente do medo paralisante, só que o medo é algo tão amplo, né, que não deu para a gente ficar parado só nesse tema e vamos circular aí por muita coisa, né? Mas como a gente deve reagir? Então, veja, a gente já falou que o medo é estrutural, o medo faz parte da natureza humana. O pecado, ele distorceu, ele potencializou o medo, ele distorceu essa parte da natureza humana, essa questão. Então, agora nós, como devemos reagir? Nem como devemos, não, mas por que há uma diversidade de reação? Por que essa diversidade? Uns atacam, outros são apáticos, outros adoecem por causa de medos. Quais são as reações e por que dessas reações? Se é que a gente consegue chegar num porquê, né? Agora. Eu gosto de pensar a respeito de humildade, André. Eu acho que quando a gente não se coloca humilde perante o Senhor, a gente vai se deixar levar por aquilo que o nosso coração está sentindo. Estava lembrando aqui agora do texto de Esther, quando Mordecai chega para ela e diz assim: Esther, eu não sei se você está sabendo do que está acontecendo, mas está acontecendo porque ela vai perguntar, né? Por que Mordecai está com vestido uma roupa que não condiz com a realidade, digamos assim? Porque ele está vestido de trapos, porque ele está sofrendo daquele jeito. Aí o interessante é porque é um diálogo com uma pessoa que está indo e levando ali a conversa, né? E aí ele diz assim, isto no final da história, né, para resumir aqui, para a gente poder ter um pouquinho mais de tempo, ele diz assim, veja só, a situação é essa, todos os judeus serão mortos. Eu não sei se você se deu conta do que está acontecendo, mas você precisa decidir. Esther poderia ter entrado num super pânico, porque ela não pode entrar na presença de Xerxes. E ela diz isso no diálogo com ele.
se eu não for chamada, eu não posso ir até o rei. Mas ela toma uma decisão muito rápida ali. Ela diz assim: os que estão comigo orarão por 3 dias, e se o rei não me chamar, eu irei até a presença dele, mesmo que isso se dê por minha morte. É que nem o reverendo Jontas falou. O máximo que pode acontecer é a gente morrer. Mas o que eu acho impressionante ali do texto bíblico, ela diz assim: nós oraremos por 3 dias. E haverá situações, irmãos, que a gente não vai ter tempo para. Não, vou pensar por 15 dias, vou pensar por 30 dias. Eu preciso pelo menos 3 meses para refletir sobre isso aqui. Às vezes a gente não vai ter nem os 3 dias que isto propõe. Às vezes a gente vai ter que tomar uma decisão em minutos. Mas a decisão vai ser. Isso precisa de humildade. E isso eu comparo com a outra situação. Quando a gente casa, vai ter hora que a gente vai orar com a nossa esposa vai dormir e você vai orar novamente. Você vai chegar para o Senhor assim e vai dizer para ele: Senhor, eu não sei nem para onde eu vou com essa decisão. Eu não sei nem como é que eu vou tomar uma decisão, porque eu não sei nem por onde começa a tomada dessa decisão. E para mim tudo isso tem a ver com entrega. Se coloque diante do Senhor, independente se você sabe resolver ou não. Quem vai abrir os caminhos para que as coisas sejam, digamos assim, para que sejam trilhadas as resoluções, é o Senhor. Então, quando eu penso em medo paralisante, vai ter inúmeras situações, né? Tem uma pessoa que eu conheço que ela costuma brincar assim: mas eu não tenho pânico, eu tenho medo. Eu disse: não é a mesma coisa, não. Ué! Você simplesmente... É a pessoa que diz... não consegue tá, ufa, ainda bem que você não tem pânico, só medo. É a pessoa que recebe o resultado e fala: ai, graças a Deus, é só dengue. Ai. Eu acho que tem a ver com o fato de que o medo, ele é um ramalhete de decisões para o lado errado da força. Quando a gente Nível nerd de mais de 8.000, viu? Qual é o que dessa resposta? Eu preciso comprar um daqueles negócios para deixar ali, um artefato. Rapaz, Um medidor, né? Aquilo ali eu quero, viu? Queremos, né? Quando você achar, pede 2. Mas uma das coisas que eu noto que é incômodo para a maioria, especialmente para o nosso tempo, em que a gente valoriza mais o medo do que a coragem, é que Deus não é um profeta. Os profetas cansam de fazer isso, mas Deus, ele fala para a gente ser aquilo que é nosso tempo. Faz o contrário, nós estamos invertidos, né? Ser forte e corajoso. Hoje, e nós já falamos sobre isso, se quiser saber mais, já tem episódio sobre isso, sobre a nossa fragilidade, não é? Mas hoje a gente quer ser frágil e medroso. Então, quando alguém desponta e diz assim: você não pode ser frágil, ou então alguém diz assim: você tem que ter coragem para encarar, algo mexe na gente visceralmente, que faz com que essas pessoas alcancem um sucesso despropositado, porque eles não falam nada realmente, mas tem algo em ser forte e corajoso que apela à nossa natureza. Então, me parece que isso é redenção da nossa natureza. Então, quando Jesus ou o Senhor Deus ou um apóstolo chega para um personagem e diz: você tem que ser forte, ou você tem no Senhor a sua força. Estou lembrando aqui de 2 textos em específico, Josué capítulo 1, onde Deus vira para Josué e fala ao seu coração. A gente, né, vê ali Josué com medo de herdar o manto de Moisés, e ele diz: ser forte e corajoso, diz isso 3 vezes. Ou então, quando o apóstolo Paulo vira e lá no final da carta aos Efésios, e diz: quanto mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós somos encorajados, e a palavra encorajamento, ela precisa estar mais presente no nosso vocabulário. Nós não sabemos encorajar, nós sabemos cobrar coragem,
não é a mesma coisa que encorajar. E eu vejo Deus encorajando muito, 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 não é? Eia, levante-se, né? Coloque-se sobre o seu pé, anime o seu coração. E a gente tem pouco disso, porque, no meu entender, o medo aponta numa única direção, a coragem aponta em uma única direção, enquanto o medo é tiro de garrucha. Ele aponta para qualquer lado que não esteja na mesma direção. Ou seja, se eu tenho medo de ir para Nínive, qualquer lugar serve. Então, serve Tarse, serve qualquer canto, contanto que não seja para aquele lado. Então, a coragem, ela tem foco, a coragem, ela tem um alvo. O medo não. O medo, ele é esparso. E é por isso que tem tantas fobias, tantos medos, porque o medo pode ser qualquer coisa. E a coragem é sempre a vencer um desafio. Você não precisa ser corajoso como marca de caráter, você precisa ter coragem para cumprir a missão. Coragem para ser homem, coragem para ser mulher, coragem para ser crente. A coragem, ela é focada. O medo não, o medo qualquer coisa, entendeu? O cabra desvia do gato preto, não quer passar debaixo da escada, e caso você diga alguma coisa, ele bate na madeira. Ou seja, qualquer coisa dá medo. A coragem me parece apontar numa direção, e essa direção é referente. Então talvez seja por isso que tenha uma variedade tão grande de reações erradas do que há de possibilidades de fazer o que é certo. O medo não parece hoje uma moda, como o senhor falou, reverendo? Porque eu já percebi isso, e tem um professor do seminário que fala isso, que hoje, nas igrejas até mesmo, se pede oração, porque tem medo da possibilidade de um exame médico que vai ser feito daqui a uns dias dar errado. Então, meus irmãos, eu peço oração porque eu vou fazer um exame para saber se possivelmente eu tenho, sabe? Então, e quando alguém conta algum problema, um medo, o outro vem dizer, não, isso não é nada, o meu é melhor, o meu medo é melhor. Né? E disse por aí que o corajoso é o medroso que não teve possibilidade de correr. Boa. Mas olha, do mesmo jeito que a santificação tem uma dimensão social ou comunitária, santificação a gente ouve que é pessoal, que é verdade, mas a santificação também ela é comunitária. Eu acredito que o pecado também. Eva não apenas comeu o fruto, ela deu pro homem. Então, o medo ele pode ser compartilhado criando uma dinâmica de retroalimentação, onde eu tenho os meus medos e aí eu cultivo um ambiente não de encorajamento para que vençamos os medos, mas cultivamos um ambiente em que você se sente livre para expressar os seus medos sem ter que deixá-los. Expresse seu medo sem medo. Expresse o seu medo sem medo. Exatamente, exatamente. E aí, nesse sentido, eu acredito que nós temos uma sociedade mais medrosa, porque isso conversa bem com o espírito do nosso tempo. Em eras passadas, nós tínhamos outros pecados, onde a força tinha valor, era uma virtude desejável, porque a fraqueza ela era vista não apenas como algo possível, mas era vista como uma falha de caráter moral, socialmente falando. Né? É por isso que os pais exortavam os meninos, especificamente falando assim, não, engrossa essa voz, levanta, para de chorar e vamos. Engole esse choro, né? Engole esse choro. E veja, por mais que possa ter pecado numa atitude dessa, mas isso conversava também com o espírito daquele tempo, onde a fraqueza não era bem vista. Porém, se no espírito do nosso tempo ela cultiva a fraqueza como sendo uma boa expressão de sensibilidade, o que são coisas diferentes, né? São coisas diferentes, sensibilidade e fraqueza. Jesus nunca foi fraco, porém ele era sensível. Eu tenho um ambiente onde, como bem dito, as pessoas elas não têm medo de ter medo. E isso é importado para a igreja. O que é uma igreja sensível dentro do imaginário coletivo? Inclusive, dentro da expectativa dos crentes. Uma igreja onde você pode ter medo, mas sem deixá-lo.
Você é tolerado no seu pecado, sem ter que abandoná-lo. É por isso que, talvez, estou especulando aqui, nós temos uma sociedade que vive numa dinâmica de medo e que quando eu uno pessoas medrosas dentro de um ambiente, a tendência é que elas piorem se tornando mais medo. Deixa eu dar um exemplo. Pegue um adolescente que tenha crise de pânico, coloque dentro de um grupo de adolescentes sem tratar o adolescente com pânico. Espera 6 meses. Vai ter mais gente com pânico também. Eu diria que o medo ele foi trocado por outras palavras e isso foi aceitado pela nossa cultura. É só a gente pensar em relação à vitimização. Quantas pessoas não se vitimizam hoje? Isso é uma estrutura que a gente normalmente olha e ela não é bíblica. Então, quando a gente olha para essa problemática aí, que é o que Vadislau chama de viver por necessidade, quando a gente deveria viver por expressão, a gente é convidado a reconstruir o padrão. Mas normalmente a gente não quer fazer isso, né? Reverendo Vadislau vai dizer o seguinte: a maior dificuldade que o aconselhado encontra no aconselhamento é exatamente a mudança de hábito. Porque a gente não quer mudar. E agora pensa o seguinte: todo mundo na sociedade começa a aceitar isso aí. Então a gente não vai ter o tratamento de ninguém. É só reconhecer, todos sofrem. E vamos louvar o sofrimento. Pronto, está todo mundo preso nessa situação. O que é que mudou na vida das pessoas? Então, assim, isso é um problema muito sério dentro da nossa sociedade. Não é um problema da igreja, não. É um problema social. O Porque está todo problema é mundo o aceitando. quanto que a gente depende, aquilo que o Lacerda colocou, né? Depende do espírito do tempo para valorizar virtudes cristãs básicas dentro da igreja. Hoje em dia você, como disse o André, né? Meu medo é melhor que o seu. E, e aí a gente tem esse tipo de conversa, entende? Na igreja. Você tem medo de quê? Você acha que numa outra roda o povo não ia jogar Uno com os seus medos? A gente segurou as cartas aqui. Em alguns lugares, meu amigo, ia descer uma carta atrás da outra. E o único medo que essa pessoa teria era de perder, né? De ser o menos medroso da roda. Eu não sei o que se ganha no final desse campeonato, mas às vezes eu vejo um certo empenho de ganhar o campeonato. Eu tenho medo disso, medo daquilo outro. E as pessoas perderam a vergonha de terem medo. Hoje em dia, se você chamar alguém de medroso, as pessoas vão te julgar, mas que absurdo! Que falta de sensibilidade, a pessoa aqui abrindo o coração, botando suas fragilidades, e você dizendo que ele é um medroso, mas e a gente se sente sem graça de dizer, olha, isso aí é medo e você é uma pessoa medrosa. Não, as pessoas acham bom, porque a gente deu outro nome, né? Deu outro label pro medo. O medo recebe rótulo. E rótulo esconde o que tem dentro da garrafa. Põe bonito um líquido feio. E a gente tá lidando com aquilo. Deus não tolera medroso. Ele diz pra gente ser corajoso. Então, quando a gente Eu olha. pensei que Jonathan ia dizer que é preciso ser coach. Não. Que miséria. Que miséria. Vocês Não é fiquem preciso. felizes se vocês não estão em São Paulo, viu? Não é Ia ficar essa no preciso. ar para vocês. Não é preciso, mas a Bíblia também fala que nós devemos exortar uns aos outros, animar uns aos outros. Isso. E talvez assim, e desculpa até interromper, mas veja só, você que está nos ouvindo, você tem medos paralisantes? Uma das boas maneiras de você lidar com os medos paralisantes é você se cercar de pessoas que exortem você a lidarem com o medo paralisante, ao invés de aceitarem o seu medo paralisante. Eu estou falando sério. Vai ser extremamente desconfortável ter alguém exortando, animando. Exortar não é apontar apenas. Exortar é animar você para que você se levante. Não é apontar quando você está caído. É animar você para que você aprenda a se erguer.
E a Bíblia fala que nós devemos exortar uns aos outros. Então, quer lidar com o seu medo paralisante? Se cerque de pessoas que vão exortar você a lidar com o medo paralisante, para que você seja corajoso. Segunda coisa de como nós podemos lidar é você mudar o medo. Medo, se é algo estrutural e que foi pervertido pelo pecado. Estou retomando aqui de maneira... E você não vai deixar de ter medo, né? Isso, Nunca. exatamente. Medo você não abandona, medo você substitui. Isso. Você não pode achar que vou vencer o medo. Não, você não vai, tô falando sério. Então ser corajoso não é não ter medo. Não, não é. Ser corajoso é você temer o Senhor. Aí. Olha só a diferença. O Deus que você teme falou, seja corajoso. É o pai que fala pro filho assim, pode pular. Mas eu tenho medo de altura, não. Pode pular. Não era o que meu pai dizia, não. Meu pai, quando eu apanhava, ele falava assim, você tem que escolher. E meu pai era Josué, né? Tá. Na verdade, minha mãe era Josué. Minha mãe dizia assim, escolhei hoje a quem quereis apanhar. Se de mim ou dos seus colegas. Se você apanhar dos seus colegas, você ainda apanha de mim. Rapaz, com medo de apanhar. E aí, olha só. Olha o encorajamento. Olha o encorajamento é esse. Você ficava corajoso? Não, você virava corajoso para os colegas, mas você ficava com medo do pai. Eu tinha um medo maior. Uai. Eu tinha isso aí em casa também, não era com os colegas, não, era com meu irmão. Porque se eu e meu irmão não se acertasse, a gente brigasse, ainda apanhava os dois. Então, a gente não sabia se tinha medo de a gente brigar e discutir ou se tinha medo de apanhar dos pais depois porque a gente discutiu e tal. Sempre foi um xadrez pra gente, assim. Como que a gente vai sair dessa... De qualquer jeito, eu vou apanhar. Ou do meu irmão, ou do meu pai, da minha mãe. Ai, tá difícil, hein? Não, mas, André, tá parecendo uma situação que eu passei, que eu disse, meu irmão, esse cara vai vir bater em mim de todo jeito. Então eu bato nele e corro, porque eu não vou chegar em casa e apanhar de novo. É isso. Mas, ó, a gente tá brincando, mas isso é sério. Porque se você achar que vai vencer o seu medo, quem manda você vencer o medo são os coaches. Deus não manda você vencer seus medos. Deus manda você ser corajoso e temê-lo. Isso é sábio. O princípio da sabedoria. É por isso que tem aquele livro, né? O temor que vence, o medo. Você quer lidar com o seu medo? Tema mais ainda, mas tema o Senhor. Porque o Senhor vai absorver os seus medos e te encher com seu amor. Então você vai ter coragem para lidar com qualquer outro medo menor. Tá. Vocês estão indo bem, mas eu quero ser mais prático. Porque, olha só, medo a gente não perde, a gente muda, a gente troca, né? O reverendo Lacerda falou. O reverendo Jonas falou de ser corajoso. Falou de temer a Deus. Mas como, na prática? Como resolver o meu medo? Como eu vou conseguir apontar o meu medo ou equilibrar para dentro de um medo estrutural e apontar minha coragem para o lugar certo e equilibrar medo e coragem, temor e... E aí, reverendo Rodrigo? Eu estava guardando aqui, né, para a gente encerrar. A reverendo Evangelho diz o seguinte, hábitos são rotinas desenvolvidas. Ou seja, você se habituou a conviver com medo. Olha. Então, se você desenvolve isso pela repetição de atos ou comportamentos, isso é mais fácil de ser adquirido do que abandonado. Aí, como o reverendo Luiz falou, se precisa trocar, isso precisa ser entregue a alguém que consiga fazer a troca. Se eu não consigo fazer a troca por mim mesmo, se eu não consigo pedir para que alguém me ajude a fazer a troca, alguém precisa resolver esse problema. Uhum. Eu penso que Bom, eu acho que o reverendo Lacerda já começou com uma dica bastante prática, que é se cercar de gente que vai animar você. A palavra exortação é a palavra para dar ânimo, não necessariamente reprovar, puxar a orelha, né? Exortadores são animadores, né? Eu não sei se você ia falar disso, Lacerda, mas quando você falava me ocorreu
o texto de Hebreus da arquibancada celeste que torce por nós. Então, qual que é o valor da torcida? É animar, é encorajar a gente a cumprir a nossa missão. Mas já que a gente falou de várias coisas e a gente agora precisa chegar num ponto mais prático, você tem que encarar. Eu vou levantar a bola, o Lacerda estava indo bem na parte prática, ele termina de cortar, mas eu acho que você tem que encarar o fato de que você não teme a Deus como você diz temer. Isso é bem prático. Deus para você não te põe medo. Deus é fofo, Deus é cósmico, Deus é cor-de-rosa, Deus é feito de nuvem. Mas não Deus. Não é Deus. Ele não tem um caráter santo que consome até os ossos quem peca contra ele. Nós não temos medo do Deus de Isaías, que diz que todas as nações são perante ele como um pingo que cai de um balde. Não, menos, como o pó fino que se levanta. Não satisfeito, ele foi para menos ainda, como nada. E como se nada fosse muito, ele disse menos do que nada, são como um vácuo. A gente não teme um Deus que tem o universo no nosso planeta na ponta dos dedos e pode esmagá-los como quem desfaz pó fino. Então, a gente diz temer a Deus e o fato é, encare que você até gosta de Deus, mas não o teme. Eu amo a Deus. Não ama porque a gente ama o que teme. A gente ama os nossos pais porque aprendeu a temê-los, porque esse é um mecanismo que está unido. Não à toa, é o amor quem lança fora todos os outros medos, mas não se ama um Deus que não se teme. E sobre isso a gente pode falar mais outro dia, mas acho que a primeira coisa muito prática é encare o fato de que você não teme a Deus como diz temer. E você tem que fazer um exercício de meditação nos textos da grandiosidade divina e absorver o temor do Senhor, orar e ter os seus lábios trêmulos ao se referir ao Deus de todo o universo que se assenta no trono de glória. Então nós temos essa dificuldade prática porque a gente quer uma dica. A gente não quer um relacionamento. E temor, o Lacerda falou isso umas 2 vezes, eu estou levantando a bola porque eu quero que ele termine esse ponto. É relacionamento com Deus. Você não vai temê-lo se você não o conhecer. Então, assim, é aquele tal negócio. A gente ouve falar, igual o Jó, e um dia você conhece. Eu brinco com os meus alunos que eu tenho uma fama no Mackenzie de ter uma aula em que eu dou um chute à altura da cabeça de um aluno da minha altura. E todo mundo, os professores ficam alimentando isso. E aí eles não temem esse dia, porque eles não me conhecem. Até porque nos outros dias eu dou uma aula muito calma, muito serena, e tem uma aula que eu dou essa demonstração aí. E ninguém realmente acha que eu vou fazer, até que eu faço. Né? Tem toda uma preparação, tem uma motivação para isso. Eu sei que agora eu me compliquei, né? Porque colocar isso na internet pode ter reverberações, mas sim, eu ainda chuto a altura do meu rosto, mas você não vai saber. Mas no dia que vê, eu acho que é isso, falta esse tipo de contato com o nosso Deus. Ele é temível mais do que todos os deuses. Então, quando você enxerga quem ele é e o teme, esse relacionamento muda. Mas isso é só para levantar a bola aqui. Tá, então deixa eu tentar organizar aqui, já que o André pediu para que a gente falasse de maneira mais prática. Nós já falamos de você se cercar de exortadores, porque isso significa que eles estão preocupados com a sua santificação, da sua vida com Deus. E o que é exortar? Exortar não é falar palavra vazia, não. Nossa, você é bonito. Nossa, você vai conseguir. Nossa, você é perfeito aos olhos do Pai. Princesa linda demais, né? Aos olhos do Pai você é uma obra-prima. Você tá rindo aí, né, Rodrigo? Então, gente,
Cara, o homem não aguentou. Ai, meu Deus do céu. Mas eu tô falando sério. Sabe por quê? Porque isso até gente que não tem Jesus pode fazer. Distante Palavras do trono. vazias, é o distante do trono aí. Isso significa também que o mundo ele vai tentar encorajar você. E normalmente é falando aquilo que você gostaria de ouvir. E não aquilo que você precisa ouvir. Normalmente fazendo promessas associadas às suas capacidades e não lembrando você das promessas ancoradas no poder de Deus. Então, aqueles que são bons exortadores são aqueles que apontam para a sua fraqueza, sim, mas apontam para a força do Senhor. E diz: é esse Deus poderoso, esse Deus glorioso, esse Deus que as maiores montanhas não passam de cascalho nos seus pés, esse Deus que pesa os oceanos na palma da sua mão, esse Deus de glória capaz de cegar você, tá mandando para você: pula. É para pular. Mas eu tenho medo, eu não sei o que tem, eu não sei o que tem lá embaixo. Pula. Mas eu não sei o que tem no amanhã. Pula. Mas eu não sei nadar. Pula. É esse Deus. Então, o primeiro ponto é: se cerque de pessoas que, ao exortar, exortem a palavra e não massageiem seu ego. Segundo aspecto, você precisa agir. Por que eu estou falando isso? Porque o medo vai te paralisar, mas você tem que responder não aos conselhos do medo, mas à ordem divina. Esse é um grande argumento que já mencionado aí de Hebreus 12. Lembre-se, Hebreus 11 nós temos a galeria da fé, né? Vários exemplos de homens e mulheres que pela fé fizeram isso, aquilo, pela fé. Aí você olha esses homens e mulheres famosos assim em Hebreus, aí você vai ler as histórias deles no Antigo Testamento e fala: parece que homens com pé de barro, homens fracos, homens pecadores, homens medrosos. Porém, pela fé, eles fizeram o que fizeram. É por isso que no capítulo 12 de Hebreus, o capítulo começa assim: portanto, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A ideia aí é que, do mesmo jeito que o Senhor falou pula para os homens e mulheres do passado e pela fé eles ouviram e fizeram o que fizeram, mesmo sendo medrosos às vezes, você pode fazer a mesma coisa. A gente tem testemunho. Deus não é uma ideia vaga. Deus, ele é alguém que provou os seus feitos ao longo da história e massacrou o pecado do medo na cruz. Os discípulos estavam todos morrendo de medo depois da morte, mas a ressurreição foi o último prego no caixão do medo. Aí então, eles se levantaram corajosamente. O Pedro que negou Jesus por temor de homens, é o Pedro que se levanta diante dos homens e prega o nome de Jesus Cristo. Então a segunda recomendação é: haja. Estou falando sério. Ah, mas eu estou com medo. Levanta e faça. Ah, mas eu estou com medo. Levanta e faça. Ah, mas eu estou com medo. Levanta e faça. E enquanto você faz, você se lembra das promessas. A terceira coisa é que, e para terminar, pare de tratar Deus como uma ideia e como reforço. Trata Deus como Deus. Deus não está tentando te salvar, não. Deus está efetivamente te salvando. Boa. Ele não prometeu que vai se esforçar para talvez te dar uma forcinha. Ele prometeu que aqueles que de antemão conheceu, ele justificou, ele vai santificar, está santificando e por fim vai glorificar. Então, meu irmão, se você crê em Jesus, você tem que crer que ele não está tentando ou ajudando você a lidar com seus pecados. Ele está lidando. Ele ainda é o Senhor dos Exércitos. Ele ainda é o Senhor dos Exércitos. Você pode cruzar os braços, mas o Senhor está com a lança lutando. Ele está te salvando. Então eu acho que uma boa vitória sobre o medo passa por uma boa compreensão de quem Jesus é. Porque a gente fala de Jesus até com palavras bonitas,
Mas Jesus, antes de tudo, ele é alguém. Ele é uma pessoa para você se relacionar. Ele é o seu maior exortador. E ele faz isso várias vezes no Novo Testamento. A gente Várias vezes. esquece disso. Sabe o que é interessante? Jesus, na véspera da sua morte, ele estava aterrorizado, mas não com a morte. Com a agulha. Ele não estava aterrorizado com a agulha. Ele estava aterrorizado com Deus. Olha Jesus com um verdadeiro temor. Ele sabia que a morte não podia ceifar sua vida. Ele sabia que a morte não tinha poder nem para arranhar sua casca. Ele não temia os açoites, ele não temia os cuspes, ele não temia a humilhação. Jesus não tem o ego sensível inflado. Jesus não temia os homens. Ele se temia se encontrar com seu pai. Irado. Irado. Ele temia se encontrar com Deus, não para lhe estender o seu amor, mas lhe colocar o peso da ira cósmica avassaladora do pecado da humanidade. Essa perspectiva de Deus fez Jesus agonizar e transpirar sangue. Porém, lembre-se da oração de Jesus. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Em outras palavras, Jesus subiu na cruz por temor a Deus. Boa. E venceu o medo. Isso aí, achei que esse exemplo é o mais bonito. Ele olhou para Jerusalém, sabia que ia morrer, mas ele temia não fazer a vontade do Pai. Então, o Jesus que te auxilia não é o Jesus que sentiu um medo genérico. Ele sentiu o temor cósmico, mas sem pecar, para que você pudesse receber o seu amor e vencer o medo. Esse Jesus se coloca ao lado dos medrosos e diz: "Sê forte e corajoso, eu sou contigo." É impressionante como todo mundo começou com medo, né? Aqui hoje começou tímido, meio paralisado, mas quando a gente foi correndo para Jesus, o negócio desandou, hein? O pessoal ficou corajoso, soltou o verbo, falou mesmo. Impressionante, impressionante. Então, eu acho que é isso por hoje, né, gente? Já falamos sobre o medo, vocês estão devendo ainda. Qual é o medo de vocês? O medo de vocês, eu sei, é ficar sem gravar o Redencast. Boa! Eu tenho medo mesmo, viu? Muito bom. Muito bom. Bom, gente, muito bom papo. Eu perdi o medo de muita coisa aqui hoje. Perdi o medo de enfrentar os homens, né? Principalmente o temor de homens, e entender que eu tenho que acertar o alvo sempre, inclusive no meu medo e na minha coragem, ser corajoso na hora certa e pelo motivo certo, né? Muito bom. Vamos encerrar por aqui, já está no nosso tempo aí. Fica talvez um gostinho de quero mais para falar em outro momento sobre um pouco mais de medo ou alguns medos específicos. Quem sabe no futuro a gente retoma esse tema, mas por hoje está de bom tamanho. Espero que você que nos ouviu até aqui tenha sido edificado, tenha aprendido, tenha entendido que o medo não é uma coisa ruim em si, mas ele foi também afetado pelo pecado, e como tudo que foi afetado pelo pecado traz consequências ruins, mas tem uma solução. E Cristo é sempre a solução, tá? Espero que você tenha sido edificado, tenha sido abençoado e continue nos seguindo aí. Se você não nos segue, siga-nos, compartilhe esse áudio, se você foi abençoado, e se você acha que deve abençoar alguém também, faça isso. Gente, valeu demais esse papo. Obrigado. Deus abençoe vocês.